Para quem não me conhece, professor L'Oreal, aqui. Tô quase um youtuber, tá vendo? E a gente hoje vai ter aula sobre antifúngicos, tá? O que a gente tem que entender? Primórdio. O que são os fungos, tá? São organismos eucariotes, então são células um pouquinho mais evoluídas, tá? Que não têm fotossíntese, né? E que apresentam parede celular. A parede celular, dentro da farmacologia, é o alvo principal. Então, quase todos os fármacos têm seletividade para a parede celular, que lá a gente encontra algumas proteínas, algumas características que a gente consegue não causar dano às estruturas do hospedeiro, né, às nossas células, os seres humanos, e conseguir combater aquele agente que invadiu ali, que infeccionou, que está se aproveitando do nosso organismo para poder sobreviver. Então a gente pode ter células um pouquinho mais desenvolvidas, que são unicelulares ou multicelulares dentro dessa classe dos fungos, tá bom? Então, você tem que entender assim, os fungos, na história, no primórdio da história, ele tem o seu lado benéfico, ele tem a sua utilização benéfica e ele também pode causar patologias, né? Existem alguns fungos que são comestíveis, alguns cogumelos, né? Algumas outras leveduras que promovem a fermentação, mas tem alguns que são danosos, que podem causar afecções, infecções, né? E causar sinais de doenças no nosso organismo. Tá ok? Então, agora, a gente tem que entender um pouquinho a estrutura dos fungos. Mas para vocês terem uma noção, essa matéria, essa aula, ela é muito ligada com os antibióticos, porque na verdade a gente tem que entender que os fungos e as bactérias, elas fazem parte da nossa microbiota natural. Então, geralmente o que acontece é que quando a gente tem uma imunidade abalada, nossa imunidade abalada, nosso sistema imune ele fica reduzido por algum outro motivo, uma doença, ou falta de alimentação, alguma coisa aconteceu com o nosso organismo que diminuiu a nossa resistência, aparecem algumas bactérias e alguns fungos oportunistas que já estão ali instalados no nosso organismo e vão começar a se proliferar de uma forma mais rápida. E aí, em grande quantidade, eles podem ocasionar algum mal, né? Características de doença mesmo no nosso organismo. Mas a maioria vive o que a gente chama de comensalismo, né? Eles vivem se usufruindo do nosso organismo e a gente também usufrui um pouco da ação dos fungos para poder sobreviver, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a parede celular dos fungos. Ela é um pouco mais espessa do que as paredes das bactérias, né? Tem essas características de ter as glicanas, as quitinas, as glicoproteínas, mas principalmente tem na composição o ergosterol, né? Da parede lipídica aqui na membrana dos fungos. A maioria dos agentes antifúngicos atua nesse ergosterol. Então, assim, quais seriam as finalidades maiores dentro da odontologia? Quais seriam os fármacos mais utilizados dentro da odontologia? E quais são os mecanismos de ação? Então, a maioria vai atuar no ergosterol, aumentando a permeabilidade dessas membranas. Então, ele vai abrir os poros da membrana, causando extravasamento do conteúdo interno e a morte, né, dos fungos. Então vai ter aquela degradação da parede que protege as organelas dos fungos, tá ok? Então assim, parede celular espessa, bem mais espessa, é uma das características dos fungos, constituída por quitina e polissacarídeos, tá? A membrana celular, cujo principal componente na sua composição é o ergosterol. O ergosterol, pessoal, na indústria farmacêutica, ele pode ser induzido através de raios ultravioletas e transformados em vitamina D. Pra vocês terem uma noção, alguns fungos são benéficos, como eu acabei de falar para vocês, tá? Outros são usados para alimentação na indústria alimentícia. Então a gente tem que saber qual é o tipo de fungo que acomete mais os seres humanos, que a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente. Então, em razão dessas características peculiares, os fungos são naturalmente resistentes aos antimicrobianos utilizados no combate à infecção causados por bactérias e vice-versa. Então, a gente tem que entender que existe uma microbiota no nosso organismo, né? Ó, não é flora, tá? A gente não é planta.
Então, no organismo dos seres humanos, a gente fala microbiota intestinal. Então, a gente vai começar a atualizar os conceitos. Não, a minha flora bacteriana, não é flora, é microbiota bacteriana, tá ok? Na prova, não quero ver ninguém escrevendo flora, tá bom? A gente não é planta. Então, a gente existe alguns micro-organismos, que inclusive a gente tinha comentado no começo das aulas dos anticoncepcionais, que alguns antibióticos podem interagir com a microbiota do intestino, Só. né? Porque os... Oi, Anderson. Você pode repetir novamente isso aí? Vou aqui. Travou? Então vamos lá. A Travou. gente acabou de dar o conceito de microbiota, tá? Que a gente não, geralmente o que a gente escuta muito é o aluno e muitos profissionais falando, a gente tem uma flora bacteriana. Não é flora. Flora é utilizada mais para o reino vegetal. Então, normalmente a gente tem, o termo correto de usar é microbiota, tá ok? Entendeu? Ok. E, voltando aqui ao raciocínio, a gente vai entender que cada fármaco vai atuar em uma estrutura dessas, em um alvo, né, da constituição da estrutura dos fungos, tá? Existem inúmeros tipos de infecções fúngicas, mas no meio odontológico a gente tem poucas doenças com manifestações fúngicas. A gente vai inclusive ver quais são e como trata a partir da evolução da aula. E o que vai utilizar aqui são os polienos, né? Eu vou já explicar para vocês direitinho o que se significa isso, que classes são essas. Mas aqui é uma estrutura simplificada da célula fúngica, né? E a gente pode ver que ela não tem muito organelas, né? Então é mais ou menos a parede, né? A parede celular, a membrana, a estrutura ali do núcleo, né? O citoplasma e algumas organelas ribossômicas ali. Então cada agente antifúngico vai atuar numa estrutura dessa, ou impedindo a mitose, né? A divisão fúngica, que seriam mais os fungistáticos, né, para parar o desenvolvimento fúngico, ou fazendo a destruição de alguma organela dessa para ocorrer o extravasamento desse material e rompimento da parede da membrana celular e a morte, né, do fungo. Tá ok? Ah, dentro da farmacologia mesmo em si, aí cada área dessa é mais bem estudada, porque aí tem as características químicas de cada estrutura. Eu acho que isso para a gente não é muito interessante, porque a nossa aplicabilidade é bem resumida. A gente não usa esse universo inteiro aí de medicações antifúngicas, mas a gente tem que entender que eles são utilizados há muito tempo de uma forma empírica, né? Como alguns pharmacasts, né? Alguns podcasts que a gente escutou aqui já e que vou passar para vocês mais para frente, a gente pode ver que na história os fungos são utilizados desde o Egito para combater algumas infecções. Então, existe essa competição. Se você tem uma infecção bacteriana, alguns fungos desenvolvem algumas enzimas que é para combater aquelas bactérias e não serem, não ocorrer um colapso, né? Não ocorrer uma competição interna entre fungos e bactérias e elas virem a serem dizimadas daquele meio. Então, as bactérias criam mecanismos de defesa contra os fungos e os fungos criam contra as bactérias para poder ocorrer as duas competirem ali e sobreviverem juntas, tá? Então tem uma guerrazinha. Então, assim, o que isso foi despertado pela ciência, e falou, não, então veio aquela história lá do Flame, né? Que quando ele descobriu a penicilina, o estagiário dele esqueceu a plaquinha lá, né? Sempre a culpa é do estagiário, nunca é do doutor. E ele viu que alguns fungos desenvolveram uma substância para não ter um fungo na plaquinha de Petri dele e desenvolveu uma substância que impedia o crescimento bacteriano. Então aí ele despertou e aí ele foi estudar que enzima era aquela, né? Aí foi ver que era penicilina. Então, no Egito o pessoal usava pão mofado para tratar certos tipos de infecções e dava certo, né? Porque empiricamente tinha ali o desenvolvimento de algumas enzimas que combatiam as bactérias. Entenderam? Então, numa história, numa linha cronológica,
o desenvolvimento mesmo dos antifúngicos pela indústria não é muito... É bem recente, né? Desde 1950 para cá, a gente teve o crescimento, desenvolvimento de medicamentos mais específicos para combate de certos tipos de fungos. Então, a nistatina, que a gente tanto utiliza no consultório para combater cândida, né? Para combater os famosos sapinhos, ela foi descoberta no meados de 1950. E depois teve aparecimento de outros agentes antifúngicos, dependendo para cada cepa, como a anfotericina B, né? Flucipocina, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, que a gente utiliza bastante, eu vou já mostrar para vocês aqui na região norte, e outros antifúngicos que não são muito da nossa utilização, porque são mais para meio hospitalares, né? E para outros tipos de afecções que não acometem a região da nossa área de trabalho. Tá? Existem infecções, a maioria dos fungos, eles têm preferência por infecções pulmonares. Então a gente vai ver que eles sempre causam uma colonização ali de certos tipos de tecido, mas com preferência para pulmão, que a maioria é aeróbico, precisa de oxigênio para sobreviver. Então, dentro dessa faixa aí, a gente tem entre 1950 e 2010 o desenvolvimento da indústria da maioria dos antifúngicos. E depois teve um lapso que até agora não apareceu nenhum outro agente antifúngico específico, nem sintetizado desses outros que já existem para desenvolver uma nova classe de antifúngicos. Tá ok? Tá passando direitinho aí para vocês? Sim, professor. Joia. Então, assim, quando a gente fala de infecção fúngica, a gente tem que entender o que seria essa infecção. Então, seria o quanto o agente agressor consegue penetrar no organismo da gente, tá? Por exemplo, quem tem diabetes, tem um dos problemas que a gente consegue, muito comum hoje em dia, quem trabalha em posto de saúde, é tratamento de feridas em áreas de extremidade. Então, tem o famoso pé diabético. Vocês já ouviram falar nesse termo? Tratar feridas em pés diabéticos é mais difícil, porque não tem tanta vascularização, tem muitos problemas de degradação das terminações nervosas. Dependendo do tempo que o paciente convive com a doença, ela começa a causar um pouquinho mais de sequelas no diabético, né? E a maioria das infecções no pé diabético são infecções fúngicas, tá? Começa com uma feridinha, uma laceração, e ali tem uma infecção. Vocês podem ver que as unhas dos pés do diabético, elas são meio atrofiadas, disformes, porque ali geralmente tem uma infecção fúngica naquelas regiões. E aí tem que estar sempre muito bem higienizado, o pé diabético ele tem que estar sempre muito bem hidratado, porque as terminações, os vasos capilares das extremidades geralmente já estão comprometidas, então não tem uma irrigação boa, não tem uma nutrição boa, e acaba que os fungos aproveitam essa situação para se desenvolverem e causar infecções cada vez mais graves. Então, essa penetrância, né, quanto mais profunda a infecção fúngica chega, mais difícil é o tratamento, né? A maioria das vezes, no pé diabético, o paciente acaba perdendo um dedo, perdendo uma parte do pé, porque o tratamento fica receptivo. Vão lá, vocês vão ver que o paciente acaba perdendo uma parte do organismo para poder tirar aquele pedaço contaminado e que ele não se espalhe para o restante do membro, né? Então, quando a gente vai pensar em infecção fúngica, a gente tem que ver a sua penetrância, tá? Então, ele pode ser mais superficial, ele já pode acometer a pele, né, cutâneas, ele pode estar no nível já mais subcutâneo, e aí, quando ele começa a atingir as estruturas mais profundas, a gente já fala que ele pode pegar a corrente sanguínea e se instalar em outras regiões, ele fica mais sistêmico. Então, existem infecções fúngicas. Eu gosto muito de dar exemplo do pé diabético, porque a gente vê muito isso, quem trabalha na rede pública, que chegam a nível ósseo. Então, imagina você fazer um tratamento, né? Aplicar um antifúngico já numa infecção no nível já ósseo. Ele é muito mais difícil de ser tratada, demanda muito mais tempo, porque a gente não tem um controle, você não consegue ter um controle específico de se aquele osso já está descontaminado, então acaba que você teria que fazer exames mais invasivos, biópsias mais agressivos, para poder ter uma noção. O que muitos médicos fazem é estender esse tratamento por meses e meses,
para poder ter uma margem de segurança que não tem mais manifestação fúngica. Então, se eu comecei, geralmente essas infecções mais graves, elas duram um tratamento de 4 a 6 meses, né? E os agentes antifúngicos, antifarmacológicos, antifúngicos, eles são bem agressivos, eles são bem tóxicos ao nosso organismo. Então, eles sempre vão ocasionar uma sequela. Às vezes tem até perda de cabelo, né? Lesões em fígado, por causa desse uso prolongado dos antifúngicos. Então, é um tratamento que eu não aconselho a fazer em consultórios odontológicos. Então, vocês vão ver que a gente trata com as infecções fúngicas mais leves, acometem mais a nossa região de cavidade bucal, e se vocês tiverem uma infecção que tenha sinais em outra parte do organismo, em outra parte do corpo, vocês têm que obrigatoriamente encaminhar isso para um profissional médico, para ele poder fazer esse acompanhamento com destreza e não ter uma complicação maior. O paciente não ter uma complicação maior e por vir a óbito, né? Então a gente tem que ter essa noção de onde começa a nossa responsabilidade e onde acaba a nossa responsabilidade. Vocês, dentro das infecções fúngicas, têm que diagnosticar com certeza as lesões, né, por meio de exames, de imagem, de anamnese, né, visual, mas vocês têm que obrigatoriamente saber que ali está acontecendo uma infecção fúngica. Agora, se aquela área, por exemplo, vai ser tratada por vocês, a gente depende do grau de infecção que está tendo ali. Então, geralmente, a gente pode ter as infecções divididas em algumas... Desculpa. Em algumas áreas, como a micotoxicose, que é a ingestão de substâncias tóxicas, tá? Produzidas por fungos, alguns fungos são venenosos. A gente pode ter doenças por hipersensibilidade, então alguns mofos, bolores causam irritação, causam uma reação alérgica na gente. E as micoses propriamente ditas, que são essas infecções, a invasão, mesmo a penetração dos fungos na pele, causando uma colonização ali de fungos que podem ocasionar perda do tecido, degradação e tudo mais, tá? Então, ó, aqui eu botei alguma imagem, vê aqui, ó. Perdão, Você professor, consegue ver uma perdão. bolinha branca? Consigo. Perdão. Então eu vou narrar aqui mais ou menos, que eu acho que a imagem ficou cortada para algumas pessoas, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo mostrar. Deixa eu estar vendo meu celular aqui para ver o que está aparecendo para vocês. Pronto, já deu para ver aqui. Então, ó, vamos lá. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Aqui é um implante. Tá vendo aqui, ó? Um implante. E logo em seguida dele, propriamente de um pré-molar, a gente tem 3 molares aqui, ó. Um tratado endodonticamente e 2 sem tratamento endodôntico. Conseguiram visualizar essa imagem? Sim. Entender essa imagem? Logo em cima a gente tem a expansão do seio maxilar. Então essa parte mais escura aqui em cima é o seio maxilar. Acima do nomezinho aqui do Dr. Alexandre, a gente tem uma imagem diferente aqui, ó. Vocês conseguem perceber uma mancha branca? Dentro do seio maxilar? Sim. O que vocês acham que é isso? Extravasou material aqui? Será que caiu ali alguma coisa? O que vocês acham que é isso aqui? Fungo, né, Heloísa? Exatamente. Isso aqui é uma coleção fúngica que aconteceu ali, ó. Uma invasão dentro do seio maxilar. Provavelmente acontece muito isso em imagens. Agora a gente tem tomografia, tem algumas imagens melhor digitalizadas, a gente consegue perceber melhor esses depósitos. Mas provavelmente aconteceu pelo tratamento endodôntico que levou aqui alguns funguinhos para dentro do seio maxilar. Vocês podem ver que o seio hiperexpandido, né, ele posta muito próximo das raízes aqui, ó. Aqui a imagem não ficou muito bem nítida aqui, mas a gente consegue perceber que o seio está expandido. E aí levou esses fungos para dentro do seio e eles começaram a proliferar e criar aqui uma massa fúngica. O que acontece? Esse tipo de infecção não tem acesso para a gente aplicar um agente
farmacológico ali em cima daquele bolinho de fungo. Então, quanto mais penetrado tá, mais difícil é o tratamento. O que seria que a gente teria que usar? Teria que usar antifúngicos sistêmicos. Só que dentro do seio maxilar, você não tem uma irrigação boa, então você provavelmente não vai ter uma vascularização ali naquela região e o fármaco não vai chegar ali, né? Não na concentração ou na dose ideal para poder acontecer a descontaminação. Esse tipo de caso, o tratamento é cirúrgico. Então a gente teria que abrir ali, o profissional, provavelmente o bucomaxilo, faz uma incisão e faz a curetagem daquela região, e aí ele vai lavar todo o seio com um antimicótico, com um antifúngico, para acontecer a descontaminação ali da região. Então, se vocês terem só uma noção de quanto mais profundo é a infecção fúngica, mais difícil fica o tratamento. Às vezes ele fica ressectivo, ele fica cirúrgico, e tem que tirar pedaço para poder conseguir promover a descontaminação ali daquela região. Tá? Então, assim, quais são dentro das classes farmacológicas, quais os agentes que a gente tem, os tipos de fármacos? A gente tem os azólicos, os poliênicos e as câncidas, né? Para odonto, a gente vai utilizar mais os dois primeiros, tá ok? Os azólicos e os poliênicos. Os câncidas a gente quase não utiliza, que seriam para infecções mais pulmonares, então não tem muito para o nosso, já foge da nossa área de atuação, a gente não tem que estar sabendo utilizar, teria que encaminhar, na verdade, um diagnóstico para um profissional pneumo ou dermato, dependendo da área, para eles, um infectologista, para poder eles combaterem e tratarem, tá? Então, se a gente suspeitar de alguma coisa, a nossa obrigação é encaminhar para o profissional correto, caso fuja da nossa área, tá bom? Então, vamos ver cada um aqui um pouquinho mais. Então, os antifúngicos azólicos, quais que a gente utiliza mais na nossa clínica? A gente tem, eles são divididos em dois subgrupos, né? Imidazolólicos e os triazolólicos. A gente utiliza mais o miconazol, tá? Dentro dos imidazólicos, que ele já é mais para a gente passar de forma tópica, pomadinha, nas infecções. E os triazólicos a gente utiliza mais o fluconazol e o itraconazol. São os que a gente mais utiliza. E mais para frente eu vou dar a posologia para vocês, dependendo de cada infecção, para vocês terem aí anotadinho para fazer a receita de vocês, né? Pessoal, quando a gente utiliza o termo dentro das normas técnicas, principalmente nas atividades que a gente está deixando no Blue, vocês têm que entender que vocês têm que prescrever como vocês fossem fazer numa receita. Vocês lembram da aula de normas técnicas? Lá o cabeçalho, identificação do profissional, FIA de administração, nome do medicamento, concentração, né? Quantas miligramas que é, e a explicação que você vai tomar o comprimido, tomar uma cápsula de tantas em tantas horas, toda a explicação que a gente tem que dar ao paciente de como faz a tomada, identificação no final a gente bota a data, né, direitinho, e a identificação final. Agora, o que eu percebi é que vocês estão muito no copia e cola na atividade lá do Blue. Quando eu fui ver as respostas, acho que só 2 pessoas responderam como se fosse uma prescrição numa receita mesmo, com todo as normas técnicas exigidas. Então, quando eu colocar lá prescrever de acordo com as normas técnicas, vocês têm que imaginar que é como se estivessem fazendo uma receita, tá ok? Porque senão a questão fica errada. Vocês não vão fazer um copia e cola e mandar para o paciente com toda aquela informação seguida que ele não vai conseguir entender. É daquele jeito para se tornar mais didático a compreensão. Então vocês têm que entender que quando vocês fazem uma receita, essa receita é para o paciente, então é no entendimento dele. Já viram que tem algumas postagens, né, de enfermeiras que botam assim, tomar um comprimido, ela faz um desenho de um solzinho e depois ela faz um desenho de uma lua, que é para dizer que aquele paciente tem que tomar um de dia, um de noite, aquele comprimido. Então, é didático? É válido? É válido. Aquilo ali é uma forma que o profissional encontrou para poder prescrever e o paciente compreender, né? Tem pacientes que são analfabetos, tem pacientes que são muito idosos, difíceis de compreensão. Então, eles não, às vezes têm dificuldade de leitura por uma deficiência visual. Quando ele olha aquele solzinho, ele sabe que ele tem que tomar de dia. E quando às vezes ele olha uma luazinha, ele sabe que ele tem que tomar de noite. Então, entendam isso. Vocês têm que escrever bem objetivo e de uma forma que o paciente de vocês entenda. Ok?
Não adianta ficar resumindo muito, cortando muito ou abreviando muitas palavras, que às vezes dificulta a compreensão do paciente e ele vai fazer a tomada errada, e aí vai acabar piorando a situação se ele tomar o remédio errado. Tá ok? A Heloísa está perguntando, em nível sistêmico pode ocorrer óbito? Pode, Heloísa, tá? Deve ser se a infecção fúngica ela chegar em outros órgãos, acometer outros órgãos, ela vai correr pela corrente sanguínea, ela pode ocasionar certos óbitos, tá? E, eu que nem falei para vocês, imagina se infecciona um pulmão, o comprometimento de um pulmão fica tão grave que teria que tirar um pedaço do pulmão para poder não ter uma infecção, essa infecção não se espalhar para outros órgãos. Então, a gente tem que entender que quanto mais acometido está o órgão, mais difícil é a medicação reverter aquela situação, tá? Porque o fungo vai degradar o tecido, ele vai causar uma lesão no tecido, ou uma fibrose tecidual, um endurecimento das paredes pulmonares, e aí acaba que aquele órgão fica sem função. E aí tem que fazer um transplante, né? E alguns órgãos são transplantados, outros não. Tá ok? Então pode ocasionar óbito sim. Por isso que eu falei para vocês. Se vocês perceberem que a infecção está passando da área de atuação de vocês, por exemplo, está pegando laringe, faringe, e o paciente, é só você beber o antimicótico. Não, passou da área de atuação de vocês, vocês têm que encaminhar para outro profissional médico para ele poder associar uma medicação sistêmica por mais tempo e acompanhar aquele paciente para saber se tem resultado. Como os agentes antifúngicos são muito agressivos, esse paciente vai ter que estar fazendo exames constantes para poder ver se o fígado dele não está comprometido, não está ocasionando uma outra lesão, entendeu? Uma outra agressão, ou a gente seria um efeito adverso, seria a palavra mais certa. Então ele tem que ser acompanhado, tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta. E aí a gente tem os agentes poliênicos, né, que são eles têm como seu mecanismo de ação a ligação na membrana celular dos fungos, né? Principalmente o ergosterol, que é o, o agente que está com a estrutura que está na parede lipídica da membrana antifúngica. Então, quais são os medicamentos que a gente tem que atuam no ergosterol? Anfotericina B, candicina, emicina, natamicina, aqui está faltando o izinho, nistatina e a rimocidina. Desses todos, o que a gente mais utiliza, que vai provavelmente só utilizar, é a nistatina, tá ok? A gente vai estudar ela mais para frente. A anfotericina B, ela é extremamente hepatotóxica, ela faz agressão no fígado, e aí todo por isso que o paciente tem que fazer uso da anfotericina faz em nível hospitalar, ele tem que estar internado, tá? Porque ele tem que estar toda hora fazendo exames para ver se ela não está ocasionando um mal maior do que um bem. Então, essas são as infecções do nosso interesse, né, do interesse odontológico. O que a gente vai perceber mais? A candidíase, né, a candidose, que ela pode vir nas suas diversas formas aí, pseudomembranosa, eritomatosa, quelite angular, multifocal crônica hiperplásica, então todas aquelas manifestações de cândida e o paracoccidioidomicose, né, que é muito comum na região norte. Vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que em Rondônia a gente tem inúmeros trabalhos dizendo que aqui é o foco da paracoco. Tá? Então, dentro do Brasil, dentro da América Latina, Rondônia tem muito. E você sabe como é que pega paracoco? Através do solo, né? Se eu não me engano. Isso. Ele fica no solo e as pessoas têm mania de pegar vegetais e ficar mascando, acabam se contaminando, entendeu? Então, eu vou lá, pego aquele matinho e vou ficar mascando aquele matinho lá, fingindo que é um cigarro, alguma coisa, e fica mastigando ele, botando ele na boca, e acaba que ocorre a contaminação da mucosa pelo paracoco, tá? E aí, dependendo da gravidade, ela tem preferência o parede pulmonar, e ela vai invadir lá você até chegar no pulmão. Então, o que é a cândida? São lesões da mucosa oral com formação de placas oxidativas, cremosas e coloração branca. Pode ser amarelada também, sendo facilmente removível, deixando a área toda com sangramento na superfície. Então, a causa é a erosão ali da área, agressão
pode até ocorrer o sangramento, né? Depende do quanto que o fungo já agrediu ali. Vou tentar falar mais devagar um pouquinho. Eu não posso nem gaguejar, né? Senão. Os sintomas do paracu são úlceras na pele, adenite e dor nos órgãos, no órgão abdominal envolvido. Diagnóstico é clínico e microscópico, confirmado pelo exame de cultura. Então a gente tem que passar lá o suazinho, tirar uma amostra daquela mucosa, fazer um esfregaço ali na região que a gente tem suspeita que esteja contaminada e fazer uma cultura para ver se cria a levedura, se cria o tipo de fungo ali que acomete a região. Vocês podem ver, ó, que em manifestações bucais a gente tem o formato mais próximo de um morango, né? Ele parece um moriforme, com os pontinhos em cima das lesões. E quando o médico faz o pedido de radiografia de pulmão, ele também tem esse aspecto moriforme, aparecem imagenzinhas como fossem pontinhos, né, acometendo os brônquios ali, ó. Então a gente vê como se fossem esfumaçados em vários pontinhos dentro do pulmão, esbranquiçados. Então como a gente trata, né? Os dentistas tratam as candidíases bucais. Aqui mais uma vez fico alerta, tá? Que geralmente esse tipo de flora, da microbiota, ela é passada, né, de um outro pelo contato. Então evitar beijos em crianças. A gente falei para vocês isso na aula de antivirais, mas bebês não tem que ficar beijando na boca, tá? Vocês podem passar esse tipo de fungo pro filho de vocês. E aí, olha esses famosos sapinhos. Não, olha, tá cheio de sapinho. É sujeira. Não, foi a mãe. Foi lá e deu um beijo, ou o pai, ou o irmão ficou dando beijo na boca da criança e contaminou a criança. Então evitem esse tipo de afeto. Substituam por outro tipo de carinho para evitar esse tipo de contaminação nos filhos de vocês, nos irmãos mais novos e por aí vai. Então, o tratamento da candidíase bucal é determinado por vários fatores. A gente tem que incluir, né, a história médica do paciente, os sintomas, a severidade. Então, ela pode estar mais superficial, ela pode estar mais invasiva, acometendo toda a região bucal, língua, mucosa. Então, dependendo do grau, a gente vai escolher qual é o antifúngico ideal para utilizar. Tá ok? De primeira escolha, né, para as infecções mais leves, até moderadas, a gente opta pela nistatina e pelo miconazol, gel. Tá? Então a gente vai fazer o uso de uma lavagem, ela é um antifúngico tópico, a gente vai fazer bochecho, mandar o paciente fazer bochecho com a solução, e nas áreas externas você vai passar o miconazol externo, que ela pode acometer o lábio, face, e vai ficar passando ali naquela região, até ter a regressão, né, a descontaminação do tecido, ok? Então, esses são alguns fatores que podem ocasionar também as infecções fúngicas, por exemplo, a xerostomia, doenças endócrinas, o uso de alguns tipos de medicamento, próteses mal adaptadas, né? Alguns fatores nutricionais, que eu falei para vocês, o paciente está com alguma deficiência, por exemplo, de ferro, de vitamina B12, aí ele pode ter uma proliferação fúngica porque vai acometer ali o sistema imune dele. Algumas outras doenças sanguíneas, né, como leucemia, adenomatose, pacientes que fazem o uso de fumo, né, constante, também aquela nicotina queima a parede lá e diminui a resistência, tá ok? E os pacientes imunossuprimidos por si, né, por exemplo, com AIDS, o paciente já é mais propício a ter uma infecção oportunista por fungo, tá? Então esses fatores têm que estar bem determinados na anamnese de vocês para a gente poder ver um tratamento farmacológico, mas também tem que estar sabendo, por exemplo, se o paciente tem xerostomia, ele tem que depois fazer uma compensação com outro tipo de fármaco, ou uma ingestão de líquidos em maior volume, para poder não ter aquela boca seca e não deixar o ambiente propício para uma nova infecção fúngica, tá? A gente vê isso muito agora aqui, a gente vai ter a clínica de onco nas quartas-feiras, e os pacientes geralmente relatam a xerostomia por radioterapia. Então, o que adianta a gente entender? Vamos tratar o fungo, mas o paciente ainda está em radioterapia e ele pode
vai ser largado, a gente tratou uma vez, não vai acompanhar ele, não, vai acompanhar ele até o final do tratamento, porque ele pode ter recidiva. Nem falei para vocês, o acompanhamento vai até 6 meses depois. E se ele fez a radioterapia dele acabar daqui a 6, 7 meses, a gente vai acompanhar ele depois mais 6 meses para saber se não vai ter uma reinfecção. Tá ok? Então essas aqui são as manifestações mais comuns que a gente tem da cândida no meio bucal, né? Pacientes que usam próteses, a gente remove a prótese, quando a gente vê até a prótese já está contaminada, está criando já ali um bolo de fungo, descoloridas, realmente aparece com algumas manchas mais escurecidas, o aspecto da prótese parece que tem até tártaro, então o paciente não higieniza direito. Quando a gente remove a prótese, a gente vê ali que a área que a prótese toca na mucosa está toda avermelhada, toda cheia parecendo um morango, com pontinhos, né? Toda moriforme. Então, esse tipo de característica de lesão é infecção fúngica, tá ok? Então, a gente pode também acometer língua, acometer a comissura labial aqui, ou por uma falta de... Aí a questão das próteses também, que a gente tem que sempre avaliar. A dimensão vertical não está boa. O paciente está com aquele perfil de polichinelo, né? Não sei se esse é o termo certo, professora Flávia, mas na minha época, 20 anos atrás, era assim, né? Quando a gente tem o nariz um pouquinho mais próximo do queixo pela perda da dimensão vertical. E ali naquela área fica acumulando saliva, né? Ou o paciente fica com o hábito de passar a língua ali para poder estar tirando o excesso de saliva. Só que ele acaba contaminando ali, se tiver uma rachadurazinha, o lábio estiver ressecado, vai ter uma contaminação daquela ferida, e as maioria das vezes é por fungo. Então tem que passar ali um agente antifúngico para poder ocorrer a descontaminação e a cura daquela queilite ali, ocasionada por fungo. Tá ok? Então você tem que entender que geralmente a gente vai combater a infecção, mas a gente tem que saber qual foi a causa, né? Qual foi o hábito que o paciente teve que não está condizendo com... está favorecendo a infecção fúngica, né? Então aqui, ó, a apresentação farmacêutica e comercial da anistatina é assim, ela vem diluída em 100 mil unidades, tá, por ml. O paciente faz uso bochecho, né, geralmente entre 4 e 6 ml, tá, por alguns minutos, e isso durante 4 vezes ao dia por 2 semanas. Então o tratamento ele é longo, geralmente ele demora 14 dias, mais ou menos, tá? 2 semanas. Ele vai ingerir ou ele vai cuspir a solução, depende de onde o fungo está cometendo. Se ele já está cometendo a faringe, ele vai ter que fazer a lavagem mais interna. Acaba que alguns médicos pedem para o paciente fazer o bochecho e depois ingerir a solução. Mas na maioria das infecções que a gente tem por cândida, o paciente não engole, tá? Ele só é ali em região de língua, mucosa, ele faz o bochecho e cospe depois, tá bom? A solução. Aí se ela tiver mais profunda, geralmente a gente pede para o médico mesmo fazer o otorrino, né? Fazer o acompanhamento e ver qual é a melhor prescrição para aquele paciente, tá ok? Importante aqui, sempre orientar o paciente a remover a prótese no momento da aplicação. Tem prótese que os pacientes acham que ela é para o resto da vida e é um implante, né? As próteses removíveis. Não tira para nada. Geralmente eu tive um paciente lá com 35 anos que usava prótese, não tirava para nada. Nem a mulher dele sabia que ele usava prótese, pra você ter uma noção. Mas estava a prótese daquele nível, né? Imagina uma prótese de 35 anos de uso, como é que ela estava. Eu até achei engraçado que vocês acho que já devem ter visto isso, né? Tem dentista que cola bracketzinho na prótese para poder trocar ela, que o paciente tem medo que as pessoas descubram que ele usa prótese. E aí uma vez eu tive que colar uns bracketzinhos só na parte da frente da prótese do paciente e passar um tempo enquanto ele estava confeccionando a nova prótese dele para poder substituir e a mulher dele não perceber que ele tinha trocado a prótese, achar que ele tinha feito um tratamento dentário, para ver o nível que chega da vaidade das pessoas. Então, outra orientação importante é que as medicações tópicas têm efeito nos tecidos que tomam contato. Então, tem que ter o contato, que nem eu falei para vocês. Ela tem que ir ali lavar, irrigar, passar em cima da lesão.
para poder o medicamento ter efeito, esses medicamentos antifúngicos tópicos. Então não adianta a gente pensar que se ele está com uma infecção mais profunda em laringe ou cometendo uma outra região, se a gente faz um bochechinho só na boca, vai tratar. Não, a pessoa vai ter que engolir o medicamento. Então, dessa forma, fazer o gagarejo não será resolutivo se a lesão for localizada em pálpebra, essas coisas. Então, só se o paciente conseguir fazer com que o líquido tenha o fluxo ali na região do pálpebra. Geralmente, a gente pede para aplicar numa gaze, em bebida, né? E fazer um esfregaço ali na região do pálpebra para poder chegar, limpar melhor ali e o remédio chegar na área afeccionada. Se houver sinal de disseminação, né, orofaringe, é indicado a investigação sistêmica mais detalhada. Aí já vai partir para um outro profissional, um profissional médico. Tá? A nistatina apresenta sacarose. Isso é importante dizer, porque o paciente, após fazer o uso da nistatina, uns 30 minutos depois, seria recomendado ele escovar os dentes para evitar processos de cárie, né? Ou o paciente que é diabético, tem que avisar para ele que ele pode ter um aumento do pico de glicemia pelo uso da nistatina. Tá ok? Estão acordados aí antes? Tu dormiu hoje, antes? Dormi não, professor. O problema hoje é que a internet está travando muito. Deixa eu ver. Passou? Passou, Aqui né? também tá travando um pouquinho. Mais o áudio? Às vezes o áudio, às vezes Isso, até o áudio. tá. O áudio. Vamos tentar ir um pouquinho mais devagar, para vocês entenderem. Então, assim, aí, outro Ei, antifúngico professor. tópico. Oi? Vocês estão me escutando? Tô, pode falar. Os medicamentos mais utilizados pelo cirurgião dentista vai ser os azólicos e poliênicos. Isso. Fechou. Dentre eles, agora a gente está começando a falar do nome comercial deles, né? Do nome da fórmula. Então, a gente já viu. Certo. Passou aqui para vocês, deixa eu ver. A gente já viu a nistatina e agora a gente vai ver o miconazol, 2%. Ver se eu consegui ver. A imagem, pelo menos. Todos são tópicos, então todos. O que é uma aplicação tópica? É aquela que o paciente não ingere, né? Então não vai ter Submucosa. absorção, não vai entrar em corrente sanguínea, não vai ter distribuição. Então é só passar em cima da lesão para poder ocasionar ali a absorção pela pele, né? O tratamento é mais superficial. Agora a gente entrou no miconazol, a 2%, que é um gel, tá? A gente aplica ele na superfície interna das próteses também, antes de colocar na boca. Você tem que entender que se a prótese estiver com a medicação, quando eu colocar a prótese lá na região, a medicação vai estar em íntimo contato com a lesão, né? E aí favorece a descontaminação. Só que isso é durante o tratamento. Depois a gente tem que entender que essa prótese ela tem que ser substituída, tá? Se você constatar que essa prótese está com uma infecção fúngica, não pense vocês que deixando ela mergulhada num copo de água com 3 gotinhas de que boa, vai descontaminar essa prótese. Por causa da porosidade do polímero, né? A porosidade dele, que às vezes fica muito lá dentro, muito infeccionado, e não tem como a gente conseguir garantir que o líquido vai entrar dentro do material da prótese e vá descontaminar ela. Então, o mais indicado é que essa prótese seja substituída. Ela pode ser usada até a gente fazer o tratamento lá de 14 dias, direitinho, mas logo em seguida ela tem que ser trocada, senão a própria prótese recontamina o paciente, tá? Entenderam? Podem ir falando no chat aí que eu estou acompanhando também. Se tiver alguma pergunta. Então, quais são as recomendações importantes lá? O modo de aplicar o miconazol vai depender do tamanho e da localização dessa lesão. Tá indicado em regiões para o paciente com indicação de aplicação, né, em região para o paciente com auxílio de um espelho. Então ele tem que estar olhando lá onde que ele está aplicando e para ver se esse gel está cobrindo toda a área que está acometida. Geralmente essa área vai estar com uma coloração diferente, com uma textura diferente. A gente tem que mostrar para o paciente, aqui são os limites, as bordas da infecção, e o senhor tem que espalhar esse gel aqui durante toda a lesão. Ela tem que ter contato, senão algumas áreas não vai ter descontaminação.
tá? Como vocês viram, os fungos eles têm as paredes celular dele grossa, se ele não, ele é bem resistente. Então, a gente trata uma área e deixa uma área contaminada, ele persiste ali naquele local e depois ele prolifera de novo, tá? Pacientes portadores de próteses removíveis não responsivos, né, que não conseguem fazer a higiene direito, ou que não tem resposta boa com o uso da anistatina, pode ter melhor resposta com miconazol, gel. Então o cara não consegue, ou ele não tem coordenação motora para fazer o bochecho direito, ou ele não está tendo uma resposta favorável do medicamento, a gente pode associar os dois, né? Fazer a anistatina mais o uso de miconazol gel ali na região para poder favorecer. Então ele passaria e vai ficar aquela camada ali, não é para esfregar até sumir, tem que ficar uma camada um pouquinho grossa em cima da área até que tenha absorção, tá ok? Outras considerações importantes lá que a gente tem que passar. Recomendar ao paciente, né, que ele não coma nem lave a boca durante os primeiros 30 minutos, que é o tempo de absorção do medicamento. Então, senão ele estaria removendo o fármaco da região que ele acabou de aplicar, tá? E esse paciente ele tem que sempre ser reavaliado depois de 2 semanas, tá? Os famosos 14 dias aí. Não é passar o medicamento e largar o paciente no mundo. Ele tem que ser acompanhado, tá? Até porque as infecções fúngicas são difíceis de curar, não é rápido. E alguns estudos mostram que a gente tem algumas outras soluções que auxiliam, né, na descontaminação, a não proliferação fúngica, como o uso da clorexidina 2% e triclosan, tá? E alguns óleos também facilitam a não recontaminação. E o que acontece? Os óleos, principalmente, eles deixam a superfície mais lisa, então não conseguem fazer que o fungo faça aderência na parede dos tecidos. Então, alguns outros enxaguatórios auxiliam, mas para tratar mesmo, são os antifúngicos que eu acabei de passar para vocês. E assim que o paciente tiver uma melhora, tiver a região ali descontaminada, a gente pode associar o uso de algum outro enxaguatório para poder o paciente não ter o risco de uma reinfecção, tá ok? Então já tem alguns estudos que comprovam essa eficiência aí, mas não é muito usual da gente utilizar, tá? Geralmente a gente acompanha e manda ele fazer aquele bochecho normal, que a gente manda todos eles fazerem, e poucos fazem, né? Até os dentistas também, poucos fazem. Se eu fizer um levantamento aqui na sala, quem usa anti-enxaguatório bucal aí com frequência, a gente vai ter um índice aí de uns 47% que utiliza e uns 53% que não usa. Verdade ou mentira? E aí agora a gente passa para os antifúngicos sistêmicos. Então a gente saiu daqueles que são aplicados de forma tópica e agora a gente vai são aqueles que são ingeridos, tá? Quais são eles, né? Quais são as características deles? O que a gente mais utiliza é o fluconazol e o traconazol, tá? Mas a gente vai dar uma pincelada aqui para vocês entenderem que existem muitos outros inúmeros antifúngicos sistêmicos e que geralmente eles são utilizados mais pela área médica porque acometem outras regiões que não pertencem à nossa responsabilidade, tá? Não são a primeira escolha em função dos efeitos adversos. Por exemplo, hepatotoxicidade. Então, todos os antifúngicos são extremamente tóxicos ao fígado, tá? Por isso que a gente falando, usos prolongados têm que ser acompanhados, né? Tem que fazer toda hora um exame para ver se o fígado está respondendo direito, tudo bonitinho. Então, não é para se tratar em ambulatório. Geralmente a gente pede para fazer um acompanhamento médico e dependendo do tipo de antifúngico que for utilizado, o paciente vai ser internado, tá? Para ter esse acompanhamento constante. Pacientes que não respondam ao tratamento tópico realizado de forma adequada devem ser submetidos a uma investigação para doenças sistêmicas e possíveis causas de imunossupressão. Então, se o paciente ele não tiver com o seu sistema imune respondendo, ou se ele tiver uma contaminação, já ocorreu uma migração dessa contaminação por outra região, ele geralmente ele não vai ter uma melhora. E aí a gente tem que pesquisar melhor, tá? Tendo em vista a possibilidade de efeitos adversos, uma dose, né, o uso e a dose desses medicamentos deve ser discutido sempre com o médico. Então, vocês podem ver que quando agrava, né, foge da responsabilidade do dentista.
Dentre os medicamentos mais disponíveis, a gente tem o fluconazol 100 miligramas, né? Que o uso dele é de 7 a 14 dias, de 1 a 2 semanas, que nem eu comentei já com vocês, dependendo do caso. Pacientes portadores de próteses removíveis são aquelas orientações que a gente comentou lá, que tiver afeccionado por algum tipo de fungo, né? Por exemplo, a maioria é cândida, deve remover as próteses para dormir à noite e deixá-las em uma solução para desinfecção. Então, a gente sempre fala que o paciente não pode ficar dormindo, né, 24 horas com as próteses. Ele tem que tirar e mergulhar ela naquele copinho de água e colocar 1 a 3 gotinhas de cândida, de água sanitária, e no outro dia de manhã ele higieniza a prótese para tirar aquele gosto ruim, né? Higieniza a boca e aí ele faz o uso da prótese. Isso que é o grande problema, que a maioria dos pacientes não quer tirar a prótese por nada. E aí acaba que tem essas infecções aí, por restos alimentares que fiquem, e tem uma descompensação ali, a prótese fica suja, e acaba ocorrendo a proliferação de algum tipo de micro-organismo. Qual as soluções que a gente pode usar para higienizar essas próteses? Então pode ser o hipoclorito, né? Sódio a 1%, uma colher de sopa diluída em meio copo de água, aquele copo maior, né? Aquele copinho pequenininho de café. É a forma mais utilizada, né? Mas pode gerar alguma descoloração da base da prótese, porque a cândida ela tira a pigmentação, ela dissolve a matriz orgânica, né? Então pode ver que ele descolora até roupa, imagina a prótese da gente. E também pode utilizar também o diclofenaco, digluconato de clorexidina 0,2%. Se mostrou, é uma outra alternativa que a gente tem. Quando você está fazendo o tratamento de uma infecção, isso aqui é uma dica que a gente fala, hoje em dia a gente sempre tem um celular, uma câmera, alguma coisa dentro do consultório. Então você fotografa a lesão, até você poder transmitir essa imagem para uma televisão ou mostrar para o paciente em algum outro dispositivo na tela do notebook, do tablet. Olha, a sua lesão está dessa extensão, com tantos centímetros, aqui, está com esse aspecto aqui, ó, esbranquiçado. Porque como é uma lesão que o paciente não tem, ele não fica olhando ela toda hora, que ela fica dentro da boca, né, ele não tem muita noção, ele não vai saber se está melhorando ou se está piorando. Então, quando você passa um tratamento antifúngico, você tenta fotografar a lesão lá, como é que tá, e aí depois de 2 semanas você fotografa de novo e mostra para o paciente a sua evolução, tá? Fica até mais fácil de vocês terem um controle e o paciente fica mais motivado de fazer o tratamento. Se ele estiver pisando na bola também, a gente vai mostrar, olha, tá vendo? O senhor não usou a medicação direito, a infecção estava aqui a 2 centímetros, passou para 3, 4. Então a dica é que vocês fotografem lá a área para poder o paciente ter uma visualização e uma motivação maior para fazer o tratamento, tá? Como ele é demorado, imagina ficar fazendo bochecho durante 2 semanas. Tem gente que a gente passa medicação para tomar um antibiótico 7 dias ele não consegue fazer o uso no horário certo. Imagina quando mais tempo passa, mais difícil fica a tomada, tá ok? De cumprir a tomada nos horários certos. Pacientes pediátricos, em crianças, também a gente tem muito caso de sapinho, de infecção por cândida. A gente tem que medir como é que está a infecção, né? Se for um caso leve, suave, né, a gente usa um antifúngico mais tópico, que é a micostatina ou Dactarin, gel. Pinga 1 ml na boca, né, de 6 em 6 horas após a limpeza da placa com água bicarbonada por 14 dias. Você faz lá a higienização da área, água bicarbonada, limpa tudo direitinho, tira aquela crosta que tem esbranquiçada, aquela membranazinha, e você pinga 1 mlzinho e passa na boca da criança de 6 em 6 horas, tá? Em casos mais moderados, a infecção já está maior, a gente usa os sistemas, pode usar o cetaconazol, fluconazol. Aí nessas miligramagens, tá? Fluconazol 12 miligramas por quilo de peso, tá? Em recém-nascidos, de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal em crianças maiores, e de 3 a 6 miligramas por quilo corporal já nos pré-adolescentes aí. Cetoconazol pode ser utilizado em crianças até 20 kg, de 20 a 50, até 20 quilos, né? De 50 miligramas por dia, no máximo a dose dele. Então, é 1 ou 2 tomadas, no máximo, tá? De 20 a 40 quilos, a gente pode utilizar a 100 miligramas por dia, tá?
Mais de 40 quilos, a gente pode chegar até 200 miligramas por dia. E aí a gente vai ver como vai fazer essa tomada. Se vai ser uma, duas vezes, dependendo da forma que a gente vê a colaboração da criança. Em casos mais graves, né, se persistir por mais de um mês e a gente fazendo uso da medicação e não tiver regressão, essa criança tem que ser investigada e provavelmente ela vai ser internada para fazer o tratamento a nível hospitalar. Tá ok? Então esse é o resuminho aqui do uso dos antifúngicos. Esse aqui vocês encontram no livro do Andrade também, tá? A anistatina, que a gente mais usa para aplicação tópica. Suspensão oral 100.000 unidades por ml. Tá? O frasquinho vem 50 ml. Então o paciente vai fazer o bochecho com 5 a 10 ml, né? 4 vezes ao dia, de 7 a 14 dias. Tá? Retendo um pouco a solução na boca, entre 1 a 2 minutos. Então ele faz o bochecho mais demorado, passando com esse líquido passe por toda a região que está contaminada, então ele vai fazer o fluxo ali, dependendo com mais vigor para o lado direito, para o lado esquerdo, mais para o alto, dependendo da região que está acometida, de acordo com a orientação de vocês, tá? O gosto não é muito bom. Esse esquema, Anne, está no livro do Andrade, tá? Se eu não me engano, próximo da página 158. Minha memória fotográfica não está muito boa hoje, mas vocês tentam uma olhadinha lá se está próximo da página 158. E a gente tem o miconazol gel, tá? Ele vem na bisnaga, com 40 miligramas. A gente aplica sobre a área afetada com auxílio de uma gase enrolada no dedo, tá? 3 vezes ao dia, também de 7 a 14 dias, tá? De 1 a 2 semanas. Depois a gente tem o cetoconazol, que ele já é para usos sistêmicos, o fluconazol e o troconazol também é para uso sistêmico. E aí eles têm um comprimido ou cápsula, né? O cetoconazol é uma cápsula de 200 miligramas, uma vez ao dia, tá? De 7 a 14 dias. O fluconazol, ele pode vir de 50 a 100 miligramas, e aí você vai ver qual é a dosagem, né? Uma ou duas cápsulas por dia, também de 7 a 14 dias. E o traconazol, ele só vem na constituição de 100 miligramas, e ele é feito uma cápsula também por dia, por 14 dias. Tá joia? Fácil de fazer o uso, quanto menos tomada, mais fácil para o paciente, mas o uso é mais prolongado, né? 2 semanas de tratamento, e aí tem que fazer uma reavaliação para ver se os sinais sumiram da infecção fúngica. Tá ok? Passando aqui, a gente vai ver um pouquinho da paracoco, tá? Então esse é o aspecto que a gente vai encontrar dentro da cavidade bucal. Vocês podem perceber ali, ó, região de rebordo. Vocês vêem uns pontilhados, vocês conseguem identificar aí no computador de vocês a imagem? Um aspecto parece muito com o morango, ó. Tá vendo? Ficam uns pontinhos avermelhados, olha ali no lábio também, ó, sempre ficam uns pontinhos. Então ele tem um aspecto bem moriforme mesmo, tá? Essa infecção aí já é mais difícil de tratar para coco, tá? Mas ele acomete muito o pessoal aqui da região norte, principalmente no estado de Rondônia. Então, a gente usa esses 3 tipos de medicamento, né? Anfotericina B, a sulfadiazina e as ólicas, para fazer o tratamento de paracoco. Eu não recomendo fazer tratamento em consultório. Esse tipo de caso aí tem que ser encaminhado ao Hospital Semetron, aqui em Porto Velho, para fazer o tratamento pelo profissional médico. Tá? Como eu falei para vocês, a anfotericina é extremamente hepatotóxica, ela vai causar reações adversas nesse paciente e tem que estar ciente disso e controlado e toda hora fazendo exames para saber como é que está o nível de toxicidade, tá ok? Mas quem é que vai identificar isso no consultório? Quem é mais fácil de ver uma lesão dessa? O dentista. Então o dentista tem que olhar, saber que está uma coisa errada ali, ver o aspecto, descrever a lesão, fazer o diagnóstico e encaminhar o profissional médico para fazer o tratamento. Tá ok? Então aqui é um artigo que a gente tem, na verdade isso aqui é uma tese de doutorado que eu peguei aqui e que fala que a região Rondônia, né, é uma das regiões do Brasil que mais tem acometimento para cuco.
Então a gente é referência em paracoco mundial aí. Presta atenção na situação. Então, quais são os fungos que é um fungo dimórfico, né? Que nem falei para vocês, são dois tipos de fungo que causa paracoccidiodomicose, que é o brasiliensis e o lutzi. São os dois tipos que podem acometer. É uma doença sistêmica, né? Cujas manifestações clínicas incluem lesões orais, então vocês podem ter certeza que a paracoco é uma infecção mais profunda. Por isso que eu falei para vocês que não é responsabilidade do cirurgião dentista fazer o tratamento. Então seria mais do profissional médico, tá? O profissional responsável por isso. E, que nem o que tinha me perguntado agora, não estou lembrando aqui quem foi que se causava óbito, né? Deixa eu ver quem foi aqui. Foi a Heloísa. Carol, foi a Heloísa, né? Aqui é a citação que eu falei para você, Luiz, que embora constitua uma enfermidade inflamatória, né? Que responde satisfatoriamente à medicação, então assim é fácil de tratar, porque nem falei para vocês, a medicação é tópica, é um comprimido ao dia, não é difícil de você fazer a terapêutica. Pode ocorrer sequelas mais graves e evoluir até o óbito, caso o diagnóstico não seja, caso o diagnóstico seja retardado, demore muito para ter o diagnóstico da infecção, ou tratamento mal conduzido, né? Esse tratamento mal conduzido cabe muito à nossa responsabilidade, né? Você vai assumir um tratamento desse ou é melhor encaminhar para um centro mais específico? O nosso aqui é o Hospital Semetron, tá? Ali na Avenida Guaporé, final da Avenida Guaporé. Se eu não me engano, pelos artigos que eu li, entre 2013 e 2016 a gente teve mais de 150 casos de paracoco. Então é bastante, né? Sabendo que, tendo a noção que a gente poderia evitar não tendo esse contato com o solo. Então geralmente a gente pega mais em áreas rurais, a gente mais característica dele é ser sitiante, que é o tipo de paciente que tem maior risco de infecção. Fala antes, a dúvida. E aí, professor, travou na hora que o senhor estava falando. Quais são os antifúngicos mais utilizados para esse caso de paracoco? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. São esses três aqui, ó. Anfotericina, sulfadiazina. Foi aqui que parou a voz no slide? Foi nesse momento aqui? Não, professor, Pessoal, foi agora passando isso daí. Pouquinho foi só. passando. Qual desses dois é o mais pedir- utilizado? Tem um que a gente não utiliza, né? Só a nível Isso, hospitalar. isso. O anfotericina B a gente não utiliza porque ela é sistêmica, tá? Não é que a gente não utiliza, quem vai utilizar é o médico, ok? Esse tipo de infecção é tratado pelo profissional médico, tá? O que é a responsabilidade de vocês é fazer o diagnóstico e encaminhar, né? Joia? Pessoal, eu vou ter que Um pedir minuto para aqui, eu tô anotando. vocês falarem comigo, porque agora eu fiquei sem o meu chat aqui. Então o Anderson vai falando aí para mim se alguém, ou a Anne, ou a Heloísa, se alguém tiver uma dúvida no chat. E aí, professor? Isso. Conseguiu anotar? Pode passar. Estão vendo o slide? Sim. Então, acho que foi aqui que deu uma travadinha ali na hora do meu áudio, né? Então, como eu falei para vocês, o paracoco pode ser ocasionado por dois tipos de fungo, tá? O brasiliense e o litsi. São os dois tipos de paracoco que formam esse tipo de lesão. E que nem tinham
comentado para vocês, ele pode até ocasionar o óbito, uma infecção fúngica, se, por exemplo, o diagnóstico for muito tardio e já tiver acometido mais de algum órgão, né, ou um acometimento, por exemplo, de um pulmão já mais severamente, e se o tratamento não for bem conduzido, tá? Então o paciente não tomou a medicação direito, o dentista ou o médico não soube fazer a prescrição da medicação correta, então geralmente é por mau uso da tomada. Então o paciente não, porque como ele é longo o tratamento, o paciente dá umas pisadas de bola aí e acha que já tá bom e não toma mais, e quando vai ver tem uma recidiva, tá? O tratamento é longo, nem falei para vocês já várias vezes, pode ir de 1 a 6 meses com acompanhamento, tá ok? E aqui a gente passa umas slides que eu acho que eu identifiquei que o áudio tinha travado, e as queixas principais. Oi. Então, tem aqueles 3 medicamentos lá, mas o senhor falou que então a gente não vai receitar nenhum deles, quem vai receitar é o médico? O paracoco não. Quem vai fazer o tratamento de paracoco Qual que é o médico? é o médico, é no Hospital Semetron, aqui em Porto Velho. Ah, A gente então tá. vai Então a gente não encaminhar. prescreve para esse tipo de infecção, né? Não. Essa infecção mais grave não é responsabilidade do Só dentista. diagnosticar mesmo e encaminhar, né? Esse só aí já é muita coisa, tá, pessoal? Às vezes o paciente não tem noção nenhuma que ele tá com uma doença dessa. E aí ele tá ali, tô com uma tosse, quer um xarope, quando vai ver ele tá com uma infecção já bem grave, né? E aí não seria o tal do xarope, que cura tudo. Tá joia? O diagnóstico é sempre essencial para poder fazer o tratamento. Então, essas aqui são algumas outras características, né? Que a gente já chegou até a comentar, o aspecto moriforme aí da lesão, a palidez que causa por causa da infecção, fica esbranquiçado, né? Edema na região, em algumas áreas na boca, da mucosa, e a cadeia de linfonodos fica infartada, tá? A gente tem a linfodenopatia. E a microquelia, né? Que a gente chama isso de lábio duplo, que pode ocorrer também, tá? Pode ter um crescimento ali de tecido e dar esse aspecto de lábio duplo. Os sinais mais acometidos, os sítios mais acometidos na região são os lábios, bochechas, soalho de boca, língua e faringe, tá? O periodonto também pode ser comprometido, e o que a gente percebe bem é que tem mobilidade dentária, né, quando a região está assim. Então, lá na frente a gente tinha uma imagem mais de um... Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ó, de uma área que estava com cândida. Esse aspecto aqui no paracoco fica todo cheio de... Consegue ver a setinha do meu mouse aí? Sim, professor. Esse aspecto vermelhado na cândida fica todo com aspecto moriforme e pode ocasionar até alguns dentes mobilidade, né? Ele fica inflamado, tem um processo inflamatório ali, né? E dá mobilidade dentária. Tá ok? Aí começa todo aquele processo inflamatório de liberação de enzimas tal, e ocasiona essa mobilidade do dente aí. Um dos exames que a gente fala que são determinantes para poder fazer o diagnóstico, fora a cultura, é o raio-x de tórax, tá? Então, por exemplo, se o paciente tem alguma suspeita, ele pode passar num pronto-socorro, tá com uma tosse persistente, alguma coisa, vai fazer um exame radiográfico de tórax e vai ver aquelas lesões lá também, pontiformes, né, nos brônquios, né, aparecendo na imagem, e aí o médico vai suspeitar de duas coisas, ou é uma pneumonia, ou é paracoco. Se for paracoco, ele vai pesquisar em outras áreas, porque a infecção geralmente começa pela boca, tá? Então ele vai pesquisar, fazer o que a gente chama de oroscopia, fazer o diagnóstico intrabucal, análise intrabucal, para poder ver se tem lesões em região oral. E aí, bucal, termo mais certo. Ele vai fechar o diagnóstico, mas um dos exames patognomônicos que a gente fala é a radiografia de tórax. Tá ok? Então aqui de uma forma mais resumida, para tratar o paracoco, não é responsabilidade de vocês, mas eu coloquei aqui como é que é o tratamento. O Semetron tem preferência pelo itraconazol, tá? Mas pode ser usado o fluconazol também. Aí fica de acordo com a conduta do profissional médico. Aqui eles tratam mais porque é mais fácil
de encontrar esse medicamento na rede SUS. Então, é um comprimido de 100 miligramas ao dia durante os meros 6 meses de tratamento para tratar o paracoco. Então, como vocês podem ver, o tratamento é extremamente longo, né? Não dá para você ficar acompanhando isso a nível ambulatorial, tá ok? Tem que ser hospitalar mesmo, porque tem que ter esse acompanhamento se não está ocasionando nenhum mal a outro órgão, né? Principalmente ao fígado. Então, ele é em cápsula, tá? A apresentação dele. E é para tratamento em paracoco em regiões de olhos, bocas, unhas. Isso aqui já fica mais repetitivo. Os efeitos colaterais desse tratamento tão prolongado. O que ele pode ocasionar de efeitos colaterais? Dor de cabeça, queda de cabelo, tontura, enjoo e vômito, fraqueza muscular, desconforto gástrico, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre e distúrbios menstruais e alergias, tá? Então tem muito efeito colateral. Então a gente tem que estar toda hora examinando o paciente para ver se não tem que mudar ou fazer um uso de um outro tipo de fármaco para dar uma amenizada, porque o tratamento é muito longo e ele não pode ser interrompido. Tá joia? O áudio está legal agora? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Vão dando sinal de vida aí, porque eu estou sem o chat aqui, não consigo ver vocês. Tá bom? Então, pessoal, que é a brincadeira que a gente fez essa semana aí, né? Vocês já estão vendo que vocês já estão com um arsenal aí enorme de medicamentos. E vocês vão ter que aprender a receitar. Nem todo mundo... não adianta a gente pensar que a gente vai saber todos, mas a gente tem que saber a maioria, a primeira escolha, a segunda escolha. Então, mais para frente agora, quando a gente vai entrar em antibióticos, né? Bactericidas, bacteriostáticos, a gente vai finalizando essa aula, eu vou dar um resumão para vocês. Olha, pessoal, a gente tem todos esses medicamentos, esses são os de primeira escolha, esses são os de segunda escolha. O que seria o segunda escolha? Aquele paciente que tem algum tipo de alergia a um tipo de fármaco que não pode utilizar, ou que está grávida, ou que tem uma gastrite. Então a gente vai ter medicamentos de primeira escolha e de segunda escolha, tá? São mais indicados dependendo do tipo de bactéria, e aí vocês vão ter um resumão para poder... É aquele que eu falei que vocês vão guardar na gavetinha do consultório de vocês. Mas não se baseiem só para essa receitinha de bolo, tá? Vocês têm que ter um maior vocabulário farmacêutico, tem que conhecer mais tipos de medicamento para poder conseguir fazer essas prescrições mais adequadas. Como eu falei para vocês, tem antibióticos mais seletivos e menos seletivos. Muitas vezes vocês vão deparar com certos tipos de infecções que você vai entrar com antibiótico e ele não vai ter uma resposta tão boa. E a gente vai ter que trocar por outro tipo de antibiótico, às vezes usar um associado com o outro, até a gente combater essas infecções. Da mesma forma que a gente luta para combater a infecção, as bactérias, os fungos, eles lutam para sobreviver. Entenderam? Então eles criam um mecanismo de resistência a certos tipos de medicamento, e a gente vai ver isso bem agora na próxima aula.